Agora, Tem que voltar de fato Randolfo, a agora. gente tem visto que o agronegócio tem sido um motor importante da nossa economia, né? A proposta do Código Florestal, ela já estima lá que pode se permitir 20% de desmatamento na Amazônia. Se você comparar com florestas naturais que restaram nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, nós queremos preservar 80% da Amazônia, você pode desmatar até 20%. Lá, os índices de preservação são insignificantes. Há um argumento de que, assim, de certa forma, o mundo, o planeta, quer impor ao Brasil uma conta maior da que o Brasil deve pagar em termos de preservação do meio ambiente. Na seguinte linha, vocês desmataram muito e agora exigem de nós que impeçamos o nosso desenvolvimento com regras muito duras. Como é que você responde esse argumento? Isso é um argumento totalmente tosco. Por quê? Tosco na essência, primeiro. Porque nós estamos, olha, partindo do erro que os outros cometeram para nós cometermos o mesmo erro. Então, já na essência, na origem, ele é tosco. Está errado. Depois, concretamente em relação a esse argumento, não é incompatível desenvolvimento com preservação ambiental. Aliás, o mundo já provou que é possível. Aliás, essa conferência que estamos realizando é a sequência de outras conferências que vêm desde 1972 e de outras conferências que vêm que apontaram que construir um modelo de desenvolvimento com sustentabilidade é perfeitamente possível. O grande dividendo ativo econômico do século XXI vai ser o meio ambiente, vai ser a preservação ambiental. Beleza. E o Brasil tem que ser uma potência ambiental. Giancarlo, esse argumento de que países ricos, países em desenvolvimento, querem impor ao Brasil uma conta maior do que o Brasil deva suportar e impedir o seu desenvolvimento, né? O agronegócio brasileiro bate muito nessa tecla de que eles são um motor importante da economia e que agora está se votando uma lei no Brasil, né, que ela tem as suas limitações do ponto de vista deles e que isso traz um sacrifício para a nossa economia. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista da ONU? Concordo muito com o que o senador disse. Desenvolvimento econômico é totalmente compatível com preservação do meio ambiente. Hoje temos, a nível mundial, também tecnologias e metodologias que permitem de fazer isso. E também numa situação de recursos naturais cada vez mais escassos, de biodiversidade ameaçada, isso é também um recurso, até economicamente, fantástico, que tem que ser preservado. Não há incompatibilidade entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. A questão é ver, e esse é um dos temas da conferência, de fato há um choque entre os países em desenvolvimento e os países ricos. Sim. Como fazer isso, ou seja, para evitar que quem pague a conta sejam, uma vez mais, os países em desenvolvimento. A gente viu, Giancarlo, na Conferência do Clima de Copenhague, em 2009, e o resultado concreto, na avaliação de muita gente, foi um fracasso, e que a China e os Estados Unidos fizeram uma aliança para impedir compromissos com metas mais ambiciosas de preservação, de redução da emissão de carbono, de se evitar o aumento do aquecimento global. Quando eu pergunto para o senhor, os Estados Unidos e a China estão preocupados com o crescimento econômico deles. A Rio+20 não corre o risco de sofrer o mesmo boicote desses países que todo mundo diz, é muito compatível haver desenvolvimento sustentável, mas a China e os Estados Unidos parecem que não querem praticá-lo. Há mudanças nisso. A China, nos últimos anos, de fato, o que você disse sobre Copenhague é o que aconteceu, a verdade factual, mas mudanças acontecem. A China está implementando um plano de geração de energia renovável, muito investimentos importantes em energia solar, também transporte público, trens então movidos por eletricidade, etc. Estão tentando diminuir a quantidade de energia gerada por combustível fóssil, no carvão, Sim. no caso deles. Então, há um esforço real que eles estão fazendo. A China, naquele momento, foi um dos fatores que Sim. bloquearam um possível acordo. A China está indo, aparentemente, na direção certa. Tem uma expectativa diferente para Rio+20, o senhor? Acho que sim. Randolph, a gente viu a mesma questão formulada para o Giancarlo, ou seja, Randolph, os Estados Unidos e a China não estão mais preocupados com o crescimento deles à custa de não respeitar o desenvolvimento sustentável e a Rio+20 não corre de novo o risco de ser melada, como foi a de Copenhague, Randolph? Bom, primeiramente, assim, acordos seguidos têm tido um descumprimento por conta dessas nações. Eu estou preocupado, Diga. Kennedy, que nós, o Brasil, cumpramos nossa parte.
Nós não podemos chegar na Rio+20 com a ameaça de aprovar no Congresso Nacional uma legislação que flexibiliza a proteção ambiental no mundo, né? Ou seja, ao apontar o erro dos outros, nós temos que também dar exemplo. A legislação que está sendo debatida... Porque assim, mas só o Brasil faz sacrifício, isso não nos prejudica? Aí o Brasil faz sacrifício e os outros não fazem. Proteção ao meio ambiente não é sacrifício. Preservar o meio ambiente... Tem custo econômico também. Não, né? assim, a preservação da floresta amazônica é um dividendo, é um ativo econômico. A retirada dos recursos da floresta, a exploração sustentável, o ecoturismo, ou seja, nós estamos acreditando... É aquela tese de fazer a floresta valer mais de pé do que deitado. Exatamente, cortada, não né? só a floresta, todos os ecossistemas valem muito mais eles estando em pé e funcionando como um ativo de desenvolvimento econômico do que eles destruídos. Giancarlo, quer falar um pouquinho? Eu estou de acordo com isso e o Brasil não é por acaso que seja o Brasil o país sede da Rio+20. Há o valor simbólico, 20 anos atrás, a Rio 92, mas há um valor prático que quando no então presidente Lula candidatou o Brasil para ser sede da conferência, foi aprovado por unanimidade. Por quê? Porque o Brasil demonstrou nos últimos 10 anos, pelo menos, que é possível o desenvolvimento sustentável. O Brasil cresceu. Tem avançado nesse sentido, senhor? Sim, o Brasil cresceu. A pobreza extrema foi diminuída de forma importante, não vamos falar disso aqui, mas vocês sabem melhor do que eu disso. E isso foi feito num quadro essencialmente de preservação do meio ambiente. O nível de desmatamento da Amazônia vem caindo. Claro, seria melhor que caísse ainda mais, mas vem caindo. Pela primeira vez, em anos de expansão econômica, continua caindo o desmatamento. Giancarlo, a sua visão sobre essa discussão do novo Código Florestal é parecida com a do Randolph? Eu, como ONU, não vou, digamos, emitir uma opinião sobre um tema interno. Evidentemente, o Brasil é soberano sobre a Amazônia, cabe ao Brasil decidir o que fazer, mas, evidentemente, de forma geral, todas as decisões têm que ser feitas, tomadas de forma responsável. O Brasil foi, não só extremamente responsável, fez as coisas certas nos últimos anos e eu imagino, e quero esperar que continue fazendo as coisas certas. Randolph, o Brasil fez a coisa certa nos últimos anos? Olha, eu acho que nós avançamos na legislação ambiental. Eu concordo com o Giancarlo, nós criamos uma lei de crimes ambientais, nos últimos 20 anos nós criamos uma legislação protetiva, nós temos uma legislação florestal que é uma das mais avançadas do mundo, e uma legislação que teve advento em 1965, num momento em que o mundo sequer debatia preservação ambiental. Ou seja, a nossa vantagem, nós estamos correndo o risco de colocá-la sob ameaça. E assim, nós temos que ver como é que o Brasil vai ser, numa linguagem dos chanceleres do Itamaraty, como é que o Brasil, como sexta economia do mundo, vai ser um novo global player. Como é que o Brasil vai ser um novo jogador na cena política mundial. E eu acho que o Brasil tem que se diferenciar dos jogadores da cena política mundial, que são produtores de combustível fóssil, que devastaram suas florestas. Enfim, o Brasil pode se inserir como uma potência mundial de forma distinta. Uma economia mais verde, né? Exatamente. Ó, do tweet aqui tem o Gerson Alan, está mais ou menos concordando com o Randolph. Assim, é possível preservação ambiental com o novo Código Florestal? Pelo que o Randolph falou, ele tem sérias dúvidas de que o novo Código Florestal possa permitir a preservação ambiental, né, Randolph? Qualquer um dos textos que saiu do Congresso. Tá certo. O texto da Câmara É a barbárie. O texto do Senado é ruim. É ruim. Estamos entre a barbárie e a ruindade. Estamos entre o texto ruim e a barbárie. Estamos vendo aqui hoje que não vai ter debate entre os dois. Eu vou ser obrigado a debater com ele. Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu volto para debater com os dois convidados.